Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje estamos juntos mais uma vez, graças a Deus, para lhe falarmos sobre um monumento da filosofia ocidental, da filosofia grega, e que nos influencia até hoje. Estou falando de Pitágoras. Pitágoras foi uma figura extremamente importante. Ele nasceu em Samos, que é uma ilha que fica entre, uma região que fica entre a Grécia propriamente dito e a Turquia. Eu já tive pessoalmente o prazer de estar lá, pelo menos sentindo aqueles ares filosóficos da ilha. Pitágoras nasceu em 580 e viveu aproximadamente 84 anos. Ele viajou muito, foi até o Oriente, não parava. O espírito extremamente curioso dele fez com que ele batesse mundo, batesse mares, batesse o que tivesse pela frente, ele queria conhecer. Diz a lenda que ele é fruto da intervenção de Apolo. Por quê? Em Samos havia uma moça chamada Pártenes, esposa de Minasarcos, que era o rei local. E Apolo, vendo aquela moça tão bonita, disse-lhe: você será escolhida para ser a mãe de alguém muito importante. E criou Pitágoras, um deus Pitágoras. Daí tem uma digressão que aponta Pitágoras como sendo Jesus daquela época. Eis que Pártenes seria Maria, Minasarco seria José, e teria vindo a intervenção divina e criado o nosso Pitágoras. Pitágoras se disse filósofo. Uma vez, estava numa reunião de amigos, e você o que? Ah, eu sou engenheiro. Ah, você é o quê? Ah, eu sou médico. E você, Pitágoras, o que você é? Eu sou filósofo. Eu sou um amigo do saber. Aqui cabe em grego, o amor em grego tem 3 sentidos. Filia, que é o amigo do saber, eros, que é a sensualidade, e o ágape, que é uma reunião onde se pratica a caridade. Atualmente se fala de ágape num jantar, num almoço muito cheio de trique-trique, é ágape. Pois bem, Pitágoras foi um pré-socrático, ao tempo de Tales de Mileto, que cria que a água era o elemento fundamental da vida, ao tempo de Anaximandro, que falava que o apeiron, partículas microscópicas, seriam o elemento constitutivo do universo. E Anaxímenes, que era um outro filósofo que sobreveio naquela imbróglio lá pré-socrático, que ele dizia que o ar era o elemento constitutivo do universo. E todos eles, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, buscavam a matéria-prima do universo. O que era a matéria-prima? Era aquela matéria constitutiva do universo. E essa matéria não distinguia entre matéria e espírito. Afirmavam que essa busca deles, eles buscavam o fundamento do universo. A sabedoria de Pitágoras, contudo, era uma mistura de religião, de crenças religiosas e ciência, para chegar ao céu. E ele dizia que essa crença religiosa misturada à ciência, me dá uma certa credibilidade. E essa credibilidade era semelhante a que Moisés, Arão e outros profetas daquela época tinham. Ele cria que a mais pura espécie da humanidade é o que leva à contemplação. Contemplação do quê? Das supremas belezas que existem. E o filósofo, que não quer dizer filósofo, que é sábio, porque ninguém é sábio além de Deus. Sábio, só Deus. Esse amor à sabedoria, pregado por Pitágoras, tem um valor religioso, pois é considerado meio caminho uma via, uma marcha para a purificação espiritual e a salvação da alma. Engraçado que Pitágoras cria na origem divina da alma. E
também num pecado original. Vejam, num pecado original já naquela época, 500 anos antes de Cristo, crendo que a alma deve espiar as suas culpas, os seus defeitos, no cárcere corpóreo. Ele chamava que o nosso corpo é um cárcere corpóreo, passando de um corpo para o outro numa espécie de sucessão de vidas, até pela purificação alcançasse a libertação desses ciclos. Percebam uma quase identidade com aqueles ensinamentos hinduístas lá da Índia. Pois bem, tal purificação, segundo Pitágoras, segundo ele cria, deveria se dar através do culto ao saber, que o levaria ao sol, de onde vivem os homens ilustres. Vejam, luz, verdade, saber, amor, luz, sol. Percebam onde isso pode e nos leva, se nós nos aprofundarmos no assunto. A vida dedicada à sabedoria é o caminho que leva o homem ao estado divino. E ele dizia que ele viera ao mundo para contemplar o céu. E ele próprio se dizia: eu sou um contemplador da natureza. Afirmava, pois, que a alma é imortal e está em constante movimento. E assim passaria do homem para um animal, para uma árvore, para uma pedra e vice-versa. Pedra, vegetal, animal, homem, conforme tivesse se portado na sua vida anterior. Isso ele dava o nome de metempsicose. Tem até um caso semelhante. Uma vez ele estava pela rua e um cara deu um chute num cachorro. Deu uma bica no cachorro. O cachorro, Caim. Aí ele perguntou pro cara: escuta, por que você está chutando o seu irmão? O cara ficou indignado. Ué, você já foi irmão dele. Você ascendeu agora a espécie humana, mas você já foi um cachorro. Você se comportou bem naquela vida, passou a gente. O cara ficou indignado e ele afirmava isso categoricamente. Ele afirmava, pois, que os números, as matemáticas, serviriam apenas para atender às necessidades do comércio. Pitágoras via muita semelhança entre os números e os seres, percebendo a harmonia que havia em todas as proporções. Ele viu a relação entre as notas musicais e foi o primeiro, imagina, 2.500 anos atrás, ele calculou a distância Terra-Sol. Sabe o teorema de Pitágoras? H2 é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ele calculou isso, ele botou uma vara, um poste, a luz estava dando 0 graus, o sol se afastou, fez uma sombra, ele tinha então a medida do poste e a medida da sombra. Ele calculou por aí a distância Terra-Sol. Detalhe, hoje, com toda essa tecnologia que temos aí, os caras consideram que o cálculo dele errou por metros. Imaginem a inteligência de uma pessoa como era Pitágoras. O ser pitagórico, o ser pitagórico é inconcreto, mas é real. Ele oferece resistência ao pensamento, pois é eterno, é imutável, não tem nascimento, nem morte. E ele aponta o número como a essência de todas as coisas, como o princípio de tudo. Nós temos acesso ao número pela nossa razão, pelo nosso pensamento, pela nossa digressão do pensamento, pela razão, essencialmente pela razão. E aí nós chegamos que o número é o uno, a mônada. É o princípio de todas as coisas, logo é Deus que é imutável, o primeiro entre todas as coisas, causa infinita de todas as coisas finitas.
ser humano, psiquicamente, nessa visão pitagórica, ele é uno e trino. Por quê? Uno por ser mônada, por ser individualíssimo. E trino por quê? Porque ele tem um inconsciente, um consciente e um subconsciente. A unidade, que é a mônada, e a díada, que é o dois. O dois, essa díada, é o substrato material, gerando daí os contrários. O três é tudo, é a criação. Por exemplo, o três, 1 mais 2, 3. O que é o três? É o passado, presente e o futuro. É o nascente do sol, é o zênite ao meio-dia e é o poente à tarde. Pode ser ainda Osíris, Horus e Ísis. Pode ser a existência, o nascimento, a nossa vida corrente e, por fim, a morte. Os pitagóricos juravam sobre o quaternário. Que o que é o quaternário? É o 1, o 2, o 3 e o 4. Somando 1 mais 2 mais 3 dá 4, dá 10. E eles criam que esse número 10 os lançaria na busca do infinito. E haviam as escolas pitagóricas, 3 escolas básicas. Os matemáticos, que eles não podiam falar, só ouvir. A ciência de só ouvir é dificílima. Eles só ouviam, eram os acústicos. Depois de 3 longos anos, eles passavam a ser os matemáticos, onde eles já podiam falar, perguntar, enfim, podiam se expressar para acrescer ao seu conhecimento as respostas que deveriam. Finalmente, após 5 anos, sobreviviam os físicos, que se davam então como conhecedores da ciência e capazes de compreender o mundo. Concluindo, segundo a escola pitagórica, a vida corpórea seria o cárcere da alma. Percebam, o nosso corpo seria o cárcere da alma, mas ao mesmo tempo seria a maneira pela qual essa alma poderia evoluir no momento que melhor nos comportássemos durante a vida. Por fim, cria ainda na transmigração das almas, ou seja, aquela história que eu falei atrás, o cara era pedra, árvore, cachorro, gato, cavalo, finalmente homem. E por isso tudo ele afirmava categoricamente que a sabedoria se baseia na matemática, nos números. Evidentemente que falar sobre Pitágoras num breve tempinho desse é besteira. Se quiserem, por favor, se aprofundem na matéria. Pitágoras é um universo do conhecimento. Eu lhes agradeço a atenção. Se, por favor, deem um clique aí no... Eu sempre esqueço. Deem um clique no like. E, se Deus quiser, nos veremos numa próxima oportunidade. Tenham todos uma boa tarde. Até!